Quando eu cheguei aqui na igreja, Deus colocou esse texto no meu coração, aleluias, e eu tenho certeza, né, que praticamente todos aqui já passou por um certo tipo de vale, né? Quando nós falamos vale, né, o que vem na mente? Uma dificuldade, um deserto, uma prova, algo que nós nos sentimos sozinhos, né, e somente Deus pode nos ajudar. E aqui vamos entender o que seria um vale, como, né, passar por um vale. Aqui vamos observar o texto, que o texto está dizendo que foi o próprio Deus, né, as mãos do Senhor, né, levou Ezequiel em espírito para esse vale de ossos sequíssimo. E aqui por esse texto podemos entender, né, como lidar com outros tipos de vale, porque aqui o texto está dizendo que quando Ezequiel é levado para aquele vale, tudo que ele vê ali é ossos, não tem vida, não tem nada. E naquele momento ele olha, eu imagino que ele não sabe o que lidar, não entende o que ele está passando. Mas por que eu estou nesse vale, né? O que Deus quer fazer comigo? E nós sabemos que no meio do vale vem muitas perguntas na nossa mente. Muitas das vezes não entendemos por que estamos passando esse vale. Às vezes perguntamos: Senhor, o que eu fiz, né? Por que está acontecendo isso? O que eu tenho que fazer? Então é perguntas atrás de pergunta, aleluias. Mas o que eu quero mostrar, que se nós estiver com Deus, pode ter certeza que o vale vai passar, porque o lugar do vale não é de ficar parado, o lugar de vale é movimentar, aleluias. E aqui vamos ver que a primeira coisa que Deus quer ensinar para Ezequiel é que quando ele é colocado naquele vale, vai dizer que Deus fez que Ezequiel andasse, porque quando nós ficamos parados, nós nos tornamos um alvo mais fácil. Muitos de nós, quando passa com um certo vale, o que nós fazemos? Não vou mais para a igreja, não vou mais buscar Deus, desisto de ser cristão, quer virar as costas para o Senhor, então quer parar. E é nesse momento que o inimigo vai entrar e vai acabar de você de uma vez por toda, aleluias. O segundo ponto que Deus quer ensinar para Ezequiel, se você prestar atenção, ele mostra para Ezequiel tudo aquilo ali. Ele olha: você pode fazer alguma coisa por isso, Ezequiel? E ele vai observar que ele não pode fazer nada. E ele vai falar para Deus, né, no momento que Deus manda ele profetizar, ele fala: tu que sabe se esses ossos podem viver ou não. Então o segundo ponto que eu e você temos que entender dentro do vale, além de andar no meio do vale, é entender que no vale, muitas das vezes, nós não podemos fazer nada assim com as nossas mãos, mas sim confiar em Deus, orar, buscar Deus. É Deus que vai fazer. Então se você está no vale, nós sabemos, é uma prova que nós não conseguimos lidar, porque as provas que nós conseguimos lidar não é vale, é algo, uma prova, uma luta, nós passamos, amém. Mas quando é vale, nós sabemos que nós não conseguimos lidar, é só Deus que pode fazer. Então nesse momento Ezequiel estava mostrando: esse vale é difícil, eu não posso fazer nada, mas tu que sabe, tu que pode, aleluia. Se o Senhor falar que vai fazer, eu creio que vai fazer. Então aqui, o segundo ponto, Deus quer mostrar para Ezequiel que ele tem que confiar. No meio do vale nós temos que ter confiança no Senhor, porque se você não confiar em Deus, confiar em si mesmo com a tua força, você vai morrer no vale, aleluias. E o terceiro e último ponto que Deus quer mostrar para Ezequiel é o que? No meio do vale, não é momento de eu e você ficar quieto, calado. Entenda, agir com as nossas mãos e nossos pés não precisamos, mas a nossa boca tem que abrir, aleluias. Para falar mal dos outros? Não. Para glorificar ao Deus em meio vale, para orar, buscar ao Senhor, para clamar, aleluias, para pedir socorro a Deus. Porque muitas das vezes nós estamos no vale, ficamos parados, muitas das vezes não confiamos em Deus, queremos agir por nós mesmos, e muitas das vezes o que nós fazemos, em vez de buscar solução a Deus, o que nós fazemos? Saímos pedindo socorro para as pessoas, saímos falando mal do que está acontecendo na nossa vida, né? Muitas das vezes ficam blasfemando contra o Senhor, aleluias. Mas o que eu quero passar para a igreja aqui
que nós sabemos que aqui o próprio Deus, com a mão dele poderosa, levou Ezequiel ali. Mas tem muitos vales que, por causa da nossa atitude, nós vamos parar no meio dele. E da mesma forma que Ezequiel conseguiu sair desse vale, nós podemos sair. Aleluias. E o primeiro ponto, né, o primeiro texto que eu quero estar falando aqui, quem não lembra de Jonas? Jonas foi parar em um navio, e naquele navio veio uma grande tempestade por causa de Jonas. Então era como se fosse um vale. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Jonas era bonzinho? Porque Jonas era certinho? Porque Jonas era obediente? Não, porque ele desobedeceu a voz do Senhor. Ele desobedeceu a vontade de Deus. Aleluia. Então tem certo vale que eu e você vamos estar, não é por causa que a pessoa tem raiva de nós, não, é por causa da nossa própria atitude perante ao Senhor. Aleluia. Muitas das vezes Deus tem nos levantado, tem nos usado, e com as nossas atitudes vamos parar no meio do vale. Aleluia. E às vezes é o próprio Deus que está balançando o barco da nossa vida para nós despertar e falar assim: você está indo contramão à minha vontade. O que você está fazendo não é a minha vontade, começa a fazer a minha vontade. Aleluias. Então ali vamos entender, pela desobediência de Jonas, ele estava naquele barco. E o interessante que aquele vale não foi só apenas para Jonas, mas sim para toda a tripulação. Então aqui eu entendo que muitas das vezes, se eu estiver na desobediência do Senhor, todos que estão à minha volta vão pagar o preço. Aleluia. Enquanto aquilo que eu deixei de fazer ou que eu fiz, se não for corrigido por Deus, todos vão pagar o preço. E ali o texto vai dizer o quê? Que naquele momento que eles viram que era uma grande tempestade, e Jonas estava o quê? Parado, dormindo. Está entendendo? Jonas estava no vale dormindo, parado. Aleluia. Como eu disse, vale não é lugar de ficar parado, temos que estar andando. Aleluia. Então Jonas estava parado, veio a tempestade, estava atingindo todo mundo, e foi no momento que ele despertou e foi lá. E naquele momento descobriram que a culpa estava nele. E foi quando, eles jogaram Jonas para fora do barco. E aí Deus trabalhou. Aleluia. Aí Deus agiu, e todos conhecem a história, um grande peixe, engoliu ele, e Deus, naquele momento, Jonas clamou ao Senhor. Está entendendo? O lugar de vale é lugar de clamar. Aleluia. Clamar é o que? Clamar é uma oração a mais, é um desespero, mas não é para o ser humano, mas sim para Deus. Aleluia. É como que eu estivesse mostrando que eu estou precisando muito de algo, e somente Deus pode fazer. Aleluia. Mas muitas das vezes, em vez de nós clamar, nós está reclamando, está blasfemando contra o Senhor. Achamos que Deus não pode fazer, mas Deus, ele se alegra do clamor nosso, Quem não lembra do cego de Jericó? Enquanto muitos queriam parar o clamor, não, Jesus estava gostando do clamor, até falar: vai lá e busca ele para cá. Então temos que ter atitude em meio ao vale, porque o vale não é para nossa morte, o vale é para nós aprendizar, aprender algo com o Senhor. Aleluias. Muitas das vezes, nós reclamamos: mas Senhor, por que eu vim parar no vale? Às vezes, se Deus não me colocar eu no vale, eu não vou tomar a posição, eu vou ficar só andando contramão ao Senhor, eu vou só deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a minha. E aí no momento que nós caímos no vale, nós vemos assim: não tem jeito, eu vou ter que fazer a vontade do Senhor mesmo. Aleluias. Porque o nosso Deus nos ama tanto que Ele não quer perder nós para o inimigo, por mais que muitas das vezes nós damos uma passeada lá no mundo, fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, mas Deus está te vendo, Ele quer te buscar, Ele quer te trazer para perto dEle. Aleluias. Então naquele momento, Deus não queria deixar que Jonas entrasse na desobediência, porque entenda algo, é difícil um cristão ir contra a palavra do Senhor, é difícil um cristão ir ser desobediente, mas quando ele desobedece uma vez, se torna mais fácil. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o cristão mesmo, ele tem um temor ao Senhor e fala: eu não vou errar, eu não posso errar, porque eu não estou errando somente contra o pastor, contra a igreja, mas estou errando contra Deus, então eu não posso. Mas a partir do momento que tem um deslize, aí parece que aquele temor acaba.
Então agora imagine Jonas, se Deus deixasse Jonas da forma que estava, ele ia para outro lugar, ali ele não ia querer saber de Deus, Deus poderia falar com ele, ele não ia ouvir mais a voz de Deus, mas aí Deus agiu, porque Deus amava Jonas, aleluia. Por mais que muitas das vezes somos desobedientes ao Senhor, aleluia, vamos passar prova, vamos, mas Deus não quer perder nós, Deus, Ele nos ama tanto que Ele quer nos agarrar, quer trazer para perto dEle, aleluia. Então naquele momento, Deus pega Jonas, e depois que Jonas clamou, Deus faz com que a baleia solta ele na direção correta, e aí todos conhecem a mensagem. Jonas vai lá, prega, aquela cidade toda é convertida, aleluia, pela uma atitude, aleluia, que aquele homem teve, está entendendo? Muitas das vezes estamos querendo ir na desobediência, mas Deus está dizendo, através da tua vida eu quero salvar a alma, através de você eu quero salvar a alma, não anda contra a mão, não anda contra a minha vontade, porque você é instrumento na minha mão, aleluia. Mas muitas das vezes parece que nós estamos com a venda nos olhos, queremos fazer tudo ao contrário que Deus quer, queremos viver do nosso jeito, queremos matar a nossa vontade, mas Deus está olhando para mim e para você e falando assim, você é vaso escolhido, aleluia, você eu escolhi desde o ventre da tua mãe. Por mais que você possa falar assim, eu não sei nem falar, mas Deus te escolheu, mas para isso é necessário que eu e você esteja na posição do Senhor, é necessário que eu e você, aleluia, esteja buscando ao Deus, confiando nele e andando com ele, aleluias. Mas qual é o segredo do vale? Como eu disse, confiar. Se você não confiar em Deus, me desculpe, você vai continuar nesse vale, aleluias. Temos que ter confiança, como eu disse, aleluias. Tem vale que nós estamos passando uma grande tribulação, que parece que não temos mais fé, não acreditamos que vai mudar, mas Deus está dizendo, confia, continua acreditando, aleluia, esse vale não vai te matar, aleluia, esse vale, aleluia, vai te mostrar o poder de Deus na tua vida, aleluia. Porque um texto que eu falo muito, que eu gosto, é o Salmo 23, verso 4, o salmista ele diz o que? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ou seja, por mais que eu estou ali, né, preste a ser morto, aleluia, mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Deus está comigo, aleluia. Está entendendo? Deus está dizendo que Ele está nesse vale com você, aleluia, Ele está ali para te ajudar. Em Ezequiel, Deus não estava com ele, Deus não estava orientando ele, Deus não estava falando, anda, profetiza. Da mesma forma Deus está dizendo aqui nesse texto, aleluia, nesse vale Ele está com você, mas para isso, esteja teu ouvido atento, aleluia, para isso, ouça a voz do Senhor, aleluia. Deus não quer que você fique nesse vale não, mas para isso é necessário você ouvir a voz de Deus, orientar, ser orientado por Deus, porque muitas das vezes Deus está dizendo, você está nesse vale, você vai aprender algo, depois que você aprendeu, você vai sair desse vale, aleluia, e não vai voltar para ele, aleluia. Mas muitas das vezes, se nós não ouvir a voz do Senhor, vamos fazer que nem aquele povo do deserto, vamos ficar só rodeando, enquanto aquilo que Deus quer tirar de você não saia, você vai ficar rodeando, até você aprender, aleluia. Mas que eu e você tenha confiança no Senhor, aleluia. Entenda, o nosso Deus, Ele nos escolheu, aleluia, Ele cuida de nós. Está difícil, está machucando, mas o nosso Deus tem remédio, Ele tem cura, aleluia, Ele nos ama, aleluia. Nós sabemos que tem um texto que diz, ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor, aleluia. Deus Ele te ama tanto, que Ele não quer que ninguém toque em você, que Ele não quer que ninguém te machuque, que ninguém te maltrate, mas para isso é necessário que eu e você esteja atento à voz do Senhor, é necessário que eu e você, aleluia, anda conforme Deus está ordenando. Vamos parar de ser desobediente, aleluia. Muitas das vezes, né, nós batemos, né, de frente com a parede e machucamos direto, e Deus está falando, não é por aí, vira ali que tem uma porta, e nós vai, mas Deus Ele está dizendo, obedece, esteja atento à minha voz, aleluia, que aquilo que muitas das vezes você está tentando e dando errado, Deus está abrindo uma porta do lado para você achar um caminho mais fácil, aleluia, porque Deus, Ele nos guia pela vereda da justiça, aleluia. E quando nós estamos no vale, muitas das vezes o que nós fazemos, como eu disse, paramos de louvar a Deus, paramos de querer ir na igreja, paramos, né, de adorar ao Senhor,
Lá em Isaías 24:15, o texto vai dizer que nós temos que glorificar o Senhor nos vales. Aleluias. Não é somente quando tudo está bom, não. Aleluias, porque tem um louvor que diz que Deus é Deus de qualquer jeito. Aleluias. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, é Deus. Então Deus sempre vai merecer a glória para Ele. Não importa o que aconteça, nós temos que glorificar o Senhor. Deus, aleluia, não tem culpa do que eu estou passando, de que você está passando. Aleluia. Muitas das vezes é nós mesmos que caímos no vale por nossas próprias pernas. Erramos porque nós mesmos, andamos errado. E muitas das vezes queremos culpar o Senhor. Aleluia. Muitas das vezes falando: Deus, por que isso? Deus, por que a minha casa está goteirando? Às vezes você colocou uma teia velha lá furada e está culpando Deus. Aleluia. Então as nossas escolhas, muitas das vezes reclamamos da nossa esposa, do nosso esposo, muitas das vezes reclamamos do nosso trabalho, mas quem escolheu foi quem? Nós. Aleluia. Então temos que aprender a conviver. Aleluia. Temos que aprender a confiar em Deus. Ele pode forjar o vaso, Ele pode transformar o vaso, mas para isso é necessário ter oração. Aleluia. Para isso é necessário confiar no Senhor. Para isso é necessário pedir a Deus: Deus, trabalha naquela vida, Senhor, trabalha no emprego, trabalha em todas as áreas da minha vida, porque Deus, aleluia, Ele tem poder para tudo. A palavra diz que nada é impossível para Ele. O que está sendo impossível para você? Aleluia. O que você está achando que Deus não pode fazer? Deus está dizendo: entrega na minha mão, confia. Mas para isso é necessário você confiar. Não adianta nada você saber que Deus pode e você não confia. Aleluias. Então temos que confiar ao Senhor em meio a vale. Aleluias. Deus vai estar conosco. Aleluias. Como eu disse, mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, Deus está comigo. Então enquanto nós estiver andando, aleluias, Deus está andando do teu lado. Então não para. Aleluias. Muitos querem parar, voltar para trás. Aleluias. Mas a Bíblia vai nos ensinar que aquele que coloca a mão no arado e volta para trás não é digno de entrar no reino do céu. Aleluia. Então não podemos parar, voltar para trás, não. Temos que continuar caminhando. Está difícil, tá, mas nós vamos chegar lá, porque Jesus está conosco. Aleluia. Lá em 1 Reis 20 e o verso 28, aleluia, ali Deus, vai falar com o rei, vai usar um servo dele para falar com o rei, e ele vai dizer assim: o Senhor é Deus do monte e não Deus do vale? Aleluia. É uma pergunta, porque Deus é o mesmo Deus do monte e é o mesmo Deus do vale. Aleluia. Muitas das vezes achamos, que Deus está conosco só na hora que estiver tudo bom, tudo no alto. Mas mesmo você estando passando por uma grande dificuldade, Deus está com você. Mas é muitas das vezes nós que abandonamos ao Senhor, nós que deixamos de acreditar, nós que achamos que naquele momento de dificuldade: Senhor, a porta se fechou, eu estou passando uma grande dificuldade, por que o Senhor deixou isso? O Senhor não está comigo? Não, Deus está contigo. Aleluia. Deus jamais vai desamparar você. Está difícil, mas Deus está cuidando de você de alguma forma. Senhor, entrou uma certa enfermidade na minha família, o Senhor não está comigo? Que vale é esse? Deus está contigo, sim. Ele pode curar, Ele pode libertar. Talvez nesse momento Deus está querendo fazer com que você, em meio a vale, comece a andar de que forma? Orar mais, buscar mais, confiar mais. Aleluia. Fazer campanha, fazer oração, fazer jejum. Às vezes Deus permite certos vales em nossa vida, para que nós venha despertar. Aleluia. Porque seria tão fácil se nós ficar quietinho em casa dormindo até meio-dia e todo mês caísse, nosso dinheiro chegasse ali, tantos mil ali na nossa conta. Seria tão bom, não precisava trabalhar mais nada. Mas nós temos que esforçar para ganhar o dinheiro, o sustento da nossa casa. Nós temos que muitas vezes sacrificar, levantar cedo, trabalhar dependendo do lugar no sol quente, muitas das vezes ganhar pouco, mas mesmo assim você tem que se esforçar. E por que com Deus a gente queremos tudo fácil? Por que com Deus a gente achamos que Deus, só fala assim: Deus me dá, Ele dá, tá bom. Nós não queremos nos esforçar, não queremos clamar, não queremos orar, não queremos pedir. E Deus está dizendo assim para mim e para você: aleluia, quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Quanto mais você bater, a porta vai se abrir. Aleluia. Mas para isso você tem que querer, você tem que confiar. Aleluia. E aqui no texto de Ezequiel, vamos observar que após ele fazer conforme Deus
quis, após Deus perguntar para ele se aqueles ossos poderiam viver, ele diz: tu que sabe. Ou seja, ele entregou na mão de Deus: Senhor, o que eu estou passando eu não consigo, mas o Senhor pode, o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser mudar agora, vai mudar. Se o Senhor quer tirar eu desse vale, vai tirar agora. E aí Deus, eu imagino que Deus poderia falar assim: é isso que eu queria saber, ouvir de você, meu filho. Aleluia, é isso que eu queria. Eu queria que você, confiasse mais em mim. Eu queria que você deixasse mais que eu trabalhasse na tua vida, que eu controlasse mais a tua vida, porque eu quero o melhor para você. Aleluia. Quem aqui, que ou tem, ou com certeza um dia nós, foi criança, e os nossos pais, ou às vezes nós com nossos filhos, falamos: filho, não faz isso, filho, eu quero o melhor para você. O filho quer ir para lá, quer ir para cá, quer fazer isso, e você pensa assim: meu Deus, se o meu filho me obedecesse, fizesse conforme eu queria, ele não ia passar por isso, ele ia se dar bem, ele ia conquistar tudo que ele quer. É assim que Deus quer conosco. Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos orientar, mas muitas das vezes estamos que nem os adolescentes. A mãe e o pai dá conselho e fala assim: filho, faz dessa forma. E o filho: não, vou para cá, vou para lá. Daqui a pouco se machuca, daqui a pouco se fere, daqui a pouco acontece algo, e fala: mãe, pai, você estava com a razão, que pena que eu não te ouvi. Aleluia. Com Deus não é diferente. Deus, Ele nos ama até mais do que a nossa própria mãe nos ama, que o nosso pai nos ama. Deus nos ama tanto, aleluia. Como eu disse, Ele jamais quer desistir, Ele jamais vai desistir de nós, aleluia. Então, naquele momento que Ezequiel mostra que ele é dependente de Deus, aí Deus fala para Ezequiel e mostra a situação do vale. Ezequiel olha ali, vê que está difícil o vale, é como se fosse nós olhando para a nossa situação. Nossa, o que eu estou passando está difícil, aleluia, o que eu tenho que fazer? E aí Deus fala: profetiza sobre o vale, aleluia. Muitas das vezes, nós não sabemos sobre o que profetizar. Aqui Deus, está dizendo assim, vou dar um exemplo para que você entenda, aleluia. Muitas das vezes nós estamos passando uma prova na nossa casa, vamos dizer, na nossa família, e muitas das vezes nós queremos profetizar sobre a casa. Deus, se essa casa, vou dar um exemplo simbólico aqui. Deus, se essa casa fosse melhor, eu profetizo que essa casa vai ser melhor, minha família vai se agradar, eu profetizo isso e aquilo. Mas o que você está passando? Aleluia. O que você está precisando? É de uma casa melhor, ou que a tua família seja melhor? Aleluia. Então o que Deus está dizendo? Profetiza sobre o problema, aleluia, não sobre aquilo que está à volta do problema, aleluia. Porque aqui Ezequiel não profetizou sobre o vale, mas sim nos ossos, sobre os ossos. Não foi sobre o vale, mas sim sobre o problema. Qual que era o problema? Os ossos estavam sequíssimos, aleluia. Então Deus está dizendo para mim e para você: nós temos que ter objetivo sobre o que nós queremos que Deus age, que está acontecendo dentro do vale, aleluia. Muitas das vezes nós queremos profetizar sobre tantas coisas, e o problema está simplesmente em uma coisinha só. Se mudou aquilo, tudo acontece, aleluia. É como se fosse, vamos supor, todas essas lâmpadas aqui ligadas, aleluia, e tem uma que está queimada, e às vezes a gente fosse profetizar sobre fazer: não, eu vou mudar a fiação de tudo. Deus coloca fios novos, mas às vezes é necessário só a lâmpada. Tira a lâmpada, coloca outra, resolveu o problema, aleluia. Está entendendo o que Deus está dizendo? Aleluia. Vamos ser objetivo, vamos profetizar naquilo que realmente que você quer que Deus muda, aleluia. E naquele momento que Ezequiel, falou para Deus, e Deus falou assim: profetiza sobre esse vale. Aí ele profetizou sobre esses ossos, ele profetizou sobre os ossos, e aí vai dizer que através da palavra de Deus, através daquilo que Deus liberou, todos os ossos começou a ter vida, começou a ter pele, começou a encaixar um no outro conforme era, aleluia. Aquilo que estava fora do lugar começou a se unir, aleluia. Está entendendo o que Deus está dizendo? Aleluia. A partir do momento que eu e você profetiza sobre o nosso problema, sobre a nossa dificuldade, através da palavra de Deus, entenda,
Não adianta sair profetizando aí não. Primeiro, consulta o Senhor. Deus, o que eu posso fazer aqui? Deus fala, profetiza. Aí você vai, através da palavra de Deus. Porque tem muitos que querem profetizar com a própria palavra. Mas Deus está dizendo que aquilo aconteceu através da palavra do Senhor. E todos os ossos ouviu e agiu conforme Deus tinha ordenado. Está entendendo? O teu problema não tem ouvido, mas ele vai ouvir o que Deus colocar na tua boca para você falar. Aleluia. Se é para sair o mal da tua vida, da tua casa, vai sair em nome de Jesus. Aleluia. Porque o nosso Deus, aleluia, quando Ele ordena, todos têm que obedecer. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra no seu coração e as palmas bem alegres para Jesus. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.